Imagina um carro elétrico que já não precisa daquela bateria enorme e pesada para percorrer 1.000 km. O tempo de carregamento passa a ser muito mais curto e, mesmo passados vários anos, o desempenho da bateria continua praticamente intacto. Com que rapidez isto pode mudar o mercado dos elétricos? A Toyota tem trabalhado nesta transformação há muito tempo e agora a sua tecnologia de bateria de estado sólido volta a estar no centro das atenções. Mas a história não se resume a uma autonomia de 1.000 km. A verdadeira questão é: o que está a Toyota a mudar nesta tecnologia de bateria que já está a ser vista como o próximo grande passo para a indústria dos veículos elétricos? E se esta tecnologia chegar aos carros em grande escala, será que a Tesla, a BYD e outras empresas de baterias vão ter de mudar a sua estratégia? Que tecnologia está a Toyota a usar nesta nova bateria? E por que é que este movimento pode mudar para sempre a indústria dos elétricos? Neste vídeo vamos perceber a autonomia, o carregamento, a segurança, o custo e o calendário real de produção desta tecnologia. Antes de avançarmos, subscreve o canal para veres vídeos como este em primeira mão. A Toyota fabrica automóveis há décadas e é conhecida em todo o mundo pela sua fiabilidade. Mas a pergunta é: onde é que a Toyota está realmente hoje na corrida aos veículos elétricos? Primeiro, vamos falar dos elétricos puros, ou seja, carros que funcionam exclusivamente a bateria e que não precisam de gasolina nem de gasóleo. Olhando para os números entre 2025 e 2026, as vendas de elétricos puros da Toyota estão a crescer de forma contínua, mas o seu peso nas vendas totais da empresa continua a ser bastante reduzido. No primeiro semestre deste ano, entre janeiro e junho de 2026, a Toyota vendeu cerca de 190 mil veículos totalmente elétricos em todo o mundo. Isto representa um aumento de cerca de 35% face ao ano anterior. Mas a Toyota vende mais de 10 milhões de veículos por ano, por isso a fatia dos elétricos puros continua pequena. Isto mostra que a empresa está a avançar nesta direção, mas de forma lenta. No entanto, quando juntamos híbridos plug-in e elétricos puros, a história muda completamente. A Toyota chama este conjunto veículos eletrificados, e as suas vendas estão a atingir níveis recorde. Todos os anos são vendidos mais de 5 milhões deste tipo de veículos. Só no primeiro semestre deste ano já foram vendidos mais de 2,7 milhões de veículos eletrificados, o que significa que já representam mais de metade das vendas totais da Toyota. Dito de forma simples, em cada 2 carros Toyota vendidos, um usa bateria de alguma forma, e isso já é um dado bastante significativo. Agora, onde é que os elétricos puros da Toyota estão a vender mais? O crescimento é bastante forte na Europa, onde em alguns mercados as vendas de elétricos da Toyota mais do que duplicaram, mostrando que as pessoas ali estão a adotar rapidamente estes veículos. As vendas também cresceram nos Estados Unidos, onde foram vendidos cerca de 22 mil veículos elétricos no primeiro semestre do ano, mais do dobro face ao ano passado. Mas as coisas estão mais complicadas na China, onde as marcas locais fabricam bons elétricos a preços mais baixos, colocando a Toyota perante uma concorrência muito forte, com vendas ainda relativamente baixas nesse mercado. Vamos agora ao planeamento futuro da Toyota. A empresa está a seguir um caminho ligeiramente diferente do resto da indústria, porque o seu foco não está apenas nos elétricos. A Toyota acredita que nem todos os países têm as mesmas necessidades. Em alguns locais há poucos postos de carregamento, noutros as pessoas percorrem distâncias muito longas, e há ainda regiões onde a eletricidade é cara. É por isso que a empresa segue uma estratégia de múltiplos caminhos, continuando a apostar fortemente nos híbridos enquanto aumenta gradualmente o número de elétricos puros. A meta da empresa é vender milhões de elétricos até 2030. E, segundo alguns relatórios, o objetivo passa por atingir vendas anuais de 1 milhão ou mais de veículos totalmente elétricos. Para já, no entanto, o maior foco continua a ser nos híbridos, porque vendem com mais facilidade e geram boas margens de lucro. Passemos agora à autonomia dos atuais elétricos da Toyota, ou seja, até onde um destes veículos consegue chegar depois de uma carga completa. O principal modelo elétrico da Toyota é a série BZ, anteriormente chamada BZ4X, mas que em alguns mercados já é vendida apenas como BZ. A autonomia varia consoante a região,
Nos Estados Unidos, a autonomia oficial ronda os 480 a 500 km, enquanto na Europa alguns modelos anunciam entre 550 e 600 km. Na condução real, este valor tende a ser um pouco mais baixo, dependendo das condições meteorológicas, da velocidade e do estado da estrada, mas de forma geral consegue-se algo entre 450 e 550 km. Recentemente, a Toyota melhorou a bateria e o motor destes veículos precisamente para aumentar a autonomia. Antes, os elétricos da marca estavam um pouco atrás da concorrência nesta área, mas agora começam a aproximar-se. Que tecnologia de bateria usa a Toyota atualmente? Vamos perceber que tipo de bateria a marca utiliza hoje nos seus veículos, algo importante de conhecer porque, seja num elétrico ou num híbrido, a bateria é uma das peças mais importantes do carro. Por agora, a Toyota utiliza principalmente baterias de íons de lítio líquidas, a mesma tecnologia usada na maioria dos elétricos atuais. Chamam-se líquidas porque existe um material líquido no interior que ajuda as partículas relacionadas com a eletricidade a deslocar-se de um lado para o outro. A Toyota usa este tipo de bateria de íons de lítio nos seus veículos totalmente elétricos, como os modelos da série BZ. Algumas destas baterias têm formato prismático, ou seja, são quadradas ou retangulares, e as mais recentes utilizam também uma estrutura bipolar, o que, dito de forma simples, significa que o desenho interno é ligeiramente diferente, permitindo mais potência num espaço menor e com um peso mais reduzido. A história é um pouco diferente nos híbridos. Muitos modelos híbridos mais antigos da Toyota, como o Prius e outros veículos da mesma geração, usaram baterias de níquel hidreto metálico. Esta é uma tecnologia bastante antiga, mas que provou ser extremamente fiável, funcionando bem tanto no calor como no frio e durando muitos anos. Ainda assim, a Toyota está a caminhar gradualmente para baterias de íons de lítio também nos híbridos, já que os novos modelos deste tipo usam esta tecnologia por serem mais leves, oferecerem mais potência e carregarem mais depressa. Nos próximos anos, é provável que mais modelos híbridos passem a usar baterias de lítio em vez das antigas baterias de níquel. A segurança destas baterias é também uma grande prioridade para a Toyota, que mantém a temperatura sob controle para reduzir o risco de sobreaquecimento e incêndio. Nos híbridos, a bateria pode ser mais pequena porque o motor a gasolina também trabalha em conjunto, mas num elétrico puro a bateria é muito maior, já que tende a segurar sozinha toda a energia necessária para mover o veículo. Há ainda um ponto importante a referir: a Toyota fabrica algumas destas baterias internamente e trabalha com parceiros para produzir outras, procurando continuamente melhorá-las para aumentar a autonomia, acelerar o carregamento e reduzir custos. A bateria de íons de lítio usada atualmente é já uma tecnologia bastante madura, presente em milhões de veículos por todo o mundo, e é por isso que a Toyota continua a confiar nela por agora. Chegamos agora à parte mais interessante: a bateria de estado sólido da Toyota, também conhecida simplesmente como bateria sólida. Esta tecnologia tem sido muito discutida ao longo dos últimos anos, mas o que é exatamente esta bateria e por que é tão diferente das atuais? Primeiro é preciso perceber a bateria de hoje. A maioria dos veículos usa atualmente uma bateria que contém um material líquido no interior, através do qual as partículas relacionadas com a eletricidade se deslocam de um lado para o outro. Numa bateria de estado sólido, esse líquido é eliminado e substituído por um material sólido. A bateria de estado sólido em que a Toyota está a trabalhar utiliza um eletrólito sólido feito à base de sulfureto. Dito de forma simples, onde a bateria atual tem líquido, esta nova bateria terá material sólido. Chegamos agora à grande questão: quanto pode isto aumentar a autonomia? O objetivo da Toyota é que a primeira geração desta bateria permita a um veículo percorrer cerca de 1.000 km com uma única carga. Isto significa que, depois de carregar uma vez, seria possível fazer uma viagem muito mais longa sem preocupações com o carregamento. Na geração seguinte, espera-se que esta autonomia chegue aos 1.200 km. A maioria dos elétricos atuais oferece entre 400 e 500 km de autonomia, pelo que esta tecnologia poderia praticamente duplicar esse valor. No entanto, a autonomia real num veículo concreto dependerá também de fatores como o peso, o tamanho e o estilo de condução. Ainda assim, o objetivo da Toyota é claro: com esta nova bateria, os elétricos premium poderão atingir cerca de 1.000 km de autonomia,
sendo provável que modelos como os da Lexus estejam entre os primeiros a usar esta tecnologia. Como funciona então esta bateria? O processo não é muito complicado. Na bateria atual, os íons deslocam-se de um lado para o outro através de um eletrólito líquido. Numa bateria de estado sólido, o mesmo processo acontece dentro de um eletrólito sólido. A vantagem é que a bateria consegue armazenar mais energia num espaço menor, algo conhecido como densidade energética. Dito de forma simples, é possível guardar mais eletricidade numa bateria do mesmo tamanho, o que ajuda a reduzir o peso da bateria e aumentar a autonomia do veículo. Poderá também haver uma grande mudança no carregamento. O objetivo da Toyota é que esta bateria carregue de cerca de 10 para 80% em apenas 10 minutos, ou seja, praticamente no tempo que se demora a beber um café. O veículo poderia ficar quase totalmente carregado. Atualmente, muitos elétricos demoram entre 30 a 40 minutos, ou até mais, para o mesmo processo. A segurança é também considerada uma grande vantagem desta tecnologia. As atuais baterias de íons de lítio contêm um eletrólito líquido que pode criar riscos caso a bateria aqueça demasiado. Numa bateria de estado sólido, o eletrólito sólido substitui o líquido, pelo que riscos como fugas poderiam ser reduzidos. É por isso que esta tecnologia deverá ser mais estável e segura. A Toyota trabalha nesta bateria há muitos anos e detém já um grande número de patentes relacionadas com ela. O objetivo não é apenas aumentar a autonomia, a empresa também está a trabalhar para tornar a bateria mais leve, o carregamento mais rápido e a segurança ainda melhor. Se esta tecnologia tiver sucesso em grande escala, duas das maiores preocupações das pessoas em relação aos elétricos, a distância que conseguem percorrer e o tempo que demoram a carregar, poderiam ser significativamente reduzidas. Mas é preciso deixar uma coisa clara: esta bateria ainda não está a ser usada nos veículos comuns da Toyota. A tecnologia continua em fase de desenvolvimento, e produzi-la em grande escala não é fácil. A Toyota acredita que pode trazer uma grande mudança para os veículos elétricos nos próximos anos. A diferença mais básica entre a bateria líquida de hoje e a nova bateria de estado sólido é simples: uma usa um eletrólito líquido, a outra um eletrólito sólido. Esta mudança deverá trazer benefícios como maior autonomia, carregamento mais rápido e maior segurança. Vamos agora ao ponto de situação atual e ao calendário de lançamento das baterias de estado sólido. A grande pergunta é: onde chegou já esta tecnologia e quando é que a veremos realmente nos veículos? Há muito entusiasmo à volta disto, mas também é importante perceber a situação real. Por agora, esta bateria encontra-se em fase piloto e de preparação para a produção, o que significa que o trabalho em laboratório já avançou bastante e já existem testes em pequena escala, mas a produção em grande escala ainda não começou. A Toyota está a trabalhar com os seus parceiros para instalar máquinas e melhorar o processo produtivo, de forma que, quando as baterias começarem a ser fabricadas em grande número, os defeitos sejam mantidos ao mínimo possível. Sendo uma tecnologia nova, é normal que esta preparação demore o seu tempo. Quando é que esta bateria vai chegar então? A Toyota definiu como objetivo o período entre 2027 e 2028, o que significa que os primeiros veículos equipados com ela poderão surgir dentro de 1 ou 2 anos. Isto não significa, contudo, que a bateria estará imediatamente disponível em todos os modelos. É provável que apareça primeiro em modelos caros e premium, como os da Lexus, e mesmo assim em número limitado, demorando mais tempo a chegar aos veículos mais acessíveis. Assim, numa fase inicial, esta tecnologia será provavelmente cara e disponível apenas num pequeno número de veículos. A Toyota não está a fazer este trabalho sozinha, tendo formado parcerias com outras empresas, especialmente para a produção do eletrólito. Está também a decorrer a construção de uma fábrica em parceria, situada no Japão, que deverá estar pronta até final de 2027. A Toyota já recebeu ainda aprovação de produção por parte do governo japonês, o que significa que a autorização necessária já foi concedida, e responsáveis da empresa afirmam que os planos continuam dentro do calendário previsto. Mas é importante recordar, neste momento não existe nenhum veículo disponível para os consumidores com esta bateria de estado sólido. Tudo continua em fase de preparação. Poderão existir alguns veículos de teste a circular internamente, mas esta tecnologia ainda não está disponível para o consumidor comum.
A Toyota já anunciou anteriormente calendários que acabaram por ser adiados, e é por isso que, desta vez, as pessoas olham para estas promessas com mais cautela. O trabalho está a avançar rapidamente, as fábricas estão a ser preparadas e a aprovação já foi obtida, mas parece difícil que esta bateria chegue aos consumidores comuns antes de 2027 ou 2028, começando provavelmente por veículos mais caros. Se tudo correr conforme planeado, será nessa altura que teremos uma imagem real desta tecnologia. Falemos agora das desvantagens e dos desafios desta bateria, um lado que pode parecer um pouco desanimador, mas que é importante compreender. As baterias de estado sólido são extremamente impressionantes, prometendo mais autonomia e carregamento mais rápido, mas ainda existem grandes obstáculos pelo caminho, e não seria correto olhar apenas para os benefícios sem os perceber. O primeiro problema é o custo. Atualmente, produzir esta bateria é bastante caro, podendo o custo inicial ser 3 a 4 vezes superior ao das baterias de íons de lítio atuais. Se a própria bateria é cara, isso vai obviamente afetar o preço do veículo, dificultando que esta tecnologia caiba no orçamento dos compradores comuns. O custo deverá apenas descer quando a produção em grande escala começar, algo que a própria Toyota compreende, razão pela qual o plano passa por usá-la primeiro em veículos caros como os da Lexus. O segundo desafio é a produção em fábrica. Fabricar uma bateria de estado sólido não é fácil, porque os materiais sólidos usados no seu interior têm de ser extremamente finos e preparados com grande precisão, e mesmo um pequeno erro pode tornar a bateria defeituosa. Atualmente, a taxa de defeitos, ou seja, a percentagem de baterias que saem com falhas, é ainda elevada. Fabricar um pequeno número de baterias num laboratório é uma coisa, mas produzir milhares ou milhões delas em conjunto torna-se um enorme desafio, exigindo novas máquinas e obrigando as empresas a aprender um novo processo produtivo. É por isso que preparar as fábricas e acertar todo o processo está a demorar tempo. A terceira questão prende-se com a durabilidade e o ciclo de vida da bateria. Dito de forma simples, durante quantos anos é que a bateria se mantém em bom estado e como se comporta depois de repetidos ciclos de carga e descarga? Os primeiros testes mostraram que algumas baterias de estado sólido começavam a perder desempenho com o tempo, podendo o uso contínuo provocar fissuras internas ou reduzir a sua potência. A Toyota afirma já ter encontrado uma solução para este problema, mas a resposta real só virá quando estas baterias forem usadas em veículos durante vários anos, já que as pessoas esperam naturalmente que a nova bateria dure pelo menos 8 a 10 anos, tal como as atuais. O quarto desafio é o próprio calendário. A Toyota já anunciou datas de lançamento no passado, em determinado momento falava-se de 2020, depois de 2025, e agora o objetivo situa-se entre 2027 e 2028. Isto significa que a data já foi adiada anteriormente, algo que não é invulgar em novas tecnologias, mas que naturalmente levanta dúvidas sobre se o prazo poderá voltar a ser adiado. Apesar destas dificuldades, a Toyota não parou de trabalhar, continuando a reduzir custos, a facilitar a produção e a tornar a bateria mais duradoura. Ainda assim, estes não são problemas que se resolvam de um dia para o outro, pelo que não seria surpreendente se o lançamento entre 2027 e 2028 começasse apenas com um número reduzido de veículos. Vamos agora perceber o impacto na Tesla, na BYD, na Honda e noutras empresas. Se a Toyota trouxer a sua bateria de estado sólido ao mercado dentro do prazo, que impacto poderá ter nas restantes marcas? E o que farão a Tesla, a BYD, a Honda e outras empresas de elétricos depois disso? Primeiro, olhemos para a Tesla e para a BYD. Hoje, estes dois nomes estão entre os maiores do mercado dos elétricos. A Tesla muito que se destaca pela autonomia e pela tecnologia, enquanto a BYD cresceu rapidamente na China e noutros mercados a oferecer bons elétricos a preços mais baixos. Assim, se a Toyota trouxer uma bateria com cerca de 1000 km de autonomia, a pressão sobre ambas vai certamente aumentar, obrigando-as a trabalhar mais depressa nas suas próprias tecnologias de bateria e nos seus planos de maior autonomia. A Tesla já está a desenvolver novas baterias, mas a entrada da Toyota neste campo pode intensificar ainda mais a concorrência. A BYD também está a investigar baterias de estado sólido, mas se a Toyota chegar primeiro aos veículos com esta tecnologia, a BYD poderá ter de acelerar os seus próprios planos, uma vez que os clientes vão inevitavelmente perguntar por que razão uma marca oferece tanto mais autonomia enquanto outra não o faz.
A concorrência, portanto, não será fácil para nenhuma das duas. Passemos agora à Honda, que também está a trabalhar em baterias de estado sólido e já planeia trazê-las para os seus veículos nos próximos anos. Se a Toyota chegar primeiro ao mercado, a pressão sobre a Honda aumentará diretamente, porque, se ficar para trás, alguns clientes poderão optar por outra marca, o que poderá obrigar a Honda a acelerar o seu trabalho. A mesma pressão vai recair sobre outras empresas japonesas e coreanas que trabalham nesta tecnologia, todas sentindo que já não é apenas a altura de preparar, mas sim de mostrar resultados reais rapidamente. Este impacto também se poderá sentir na batalha pela cota de mercado e pelos preços. O mercado dos elétricos já é extremamente competitivo, e todas as marcas querem ultrapassar as concorrentes. Se a Toyota conseguir oferecer grande autonomia com carregamento rápido, muitos clientes poderão migrar para ela, especialmente pessoas que percorrem longas distâncias e não querem preocupar-se com carregamentos frequentes, o que poderá afetar a cota de mercado da Tesla e da BYD. Depois disso, a concorrência de preços também poderá intensificar-se, com as marcas a tentar reduzir os preços dos seus veículos ou a oferecer mais funcionalidades e melhor autonomia ao mesmo preço, de forma a reter os clientes. A BYD já é forte no segmento de preços mais baixos, enquanto no segmento premium a nova bateria da Toyota poderá tornar-se um grande desafio para a Tesla. Esta pressão não ficará limitada às grandes marcas, empresas mais pequenas e maiores que ainda dependem fortemente de tecnologias de bateria mais antigas também terão de avançar para a nova tecnologia, sob risco de ficarem para trás. Algumas poderão fazer parcerias com empresas de baterias, enquanto outras investirão mais dinheiro na própria investigação, o que significa que o impacto poderá sentir-se em toda a indústria dos elétricos. Mas há um ponto essencial a reter. Tudo isto só acontecerá se a bateria da Toyota chegar ao mercado dentro do prazo, a um preço adequado e em número suficiente. Se o lançamento atrasar ou o preço se mantiver demasiado elevado, o impacto não será tão grande. Ainda assim, outras marcas poderão acelerar as suas preparações, com a Tesla e a BYD a focarem-se mais em veículos de maior autonomia, e a Honda a antecipar os seus próprios planos. Mais concorrência beneficiará os clientes, uma vez que as empresas terão de se esforçar mais para oferecer veículos melhores e mais acessíveis. Vejamos agora o impacto no mercado global. Se a bateria de estado sólido da Toyota chegar com sucesso ao mercado, que impacto poderá ter no mercado mundial dos elétricos? Porque isto não diz respeito apenas à Toyota, esta tecnologia pode mudar o rumo de toda a indústria dos veículos elétricos. A maior diferença poderá sentir-se na chamada ansiedade da autonomia, ou seja, o medo do que acontece se a carga se esgotar, onde encontrar um posto de carregamento e se o veículo poderá ficar parado a meio da viagem. Ainda hoje, muitas pessoas evitam comprar elétricos por este motivo. Mas se um veículo começar a oferecer cerca de 1.000 km de autonomia com uma única carga, esta preocupação poderá reduzir-se significativamente. As pessoas poderão sentir que conseguem percorrer longas distâncias num elétrico, tal como fazem hoje com um carro a gasolina, o que poderá aumentar a procura por elétricos, especialmente em locais onde os postos de carregamento são limitados ou onde as pessoas costumam viajar longas distâncias. Se a procura aumentar, as vendas também crescerão, e o mercado dos elétricos poderá avançar mais depressa do que antes. O segundo impacto poderá sentir-se nas atuais baterias de íons de lítio. Hoje, a maioria dos elétricos funciona com este tipo de bateria, e se as baterias de estado sólido se provarem realmente superiores, os clientes vão naturalmente preferir a nova tecnologia. Isto colocará pressão sobre as empresas que fabricam as baterias mais antigas, que terão de reduzir preços ou melhorar ainda mais os seus produtos, o que também poderá afetar os preços em geral. Também poderão ocorrer mudanças na cadeia de fornecimento, com a procura por algumas matérias-primas usadas na produção de baterias a diminuir, enquanto a necessidade de novos materiais poderá aumentar. Nesse cenário, as empresas terão de adaptar os seus sistemas atuais, e aquelas que dependem exclusivamente de tecnologias de bateria mais antigas poderão enfrentar mais dificuldades. A terceira grande mudança poderá surgir sob a forma de uma nova corrida em toda a indústria automóvel. Todas as grandes marcas perceberão que, se a Toyota avança com uma nova bateria, também elas terão de acelerar o passo.
A concorrência passará então a centrar-se em quem consegue fabricar uma melhor bateria de estado sólido, quem consegue oferecê-la a um preço mais baixo e quem consegue proporcionar mais autonomia. Isto poderá empurrar toda a indústria em direção às novas tecnologias muito mais depressa, enquanto as tecnologias mais antigas ficam gradualmente para trás. As empresas investirão mais dinheiro em investigação e desenvolvimento, poderão abrir novas fábricas e criar novos postos de trabalho, ao mesmo tempo que a necessidade de algumas coisas mais antigas diminui. Mas esta mudança não acontecerá de repente, será algo gradual. Se as baterias de estado sólido continuarem caras ou disponíveis em muito poucos veículos, o seu impacto no mercado também se manterá limitado. Mas se a Toyota as trouxer ao mercado a um preço adequado e em bom número, o mercado dos elétricos poderá conhecer uma mudança verdadeiramente grande. Os clientes também poderão beneficiar, já que o aumento da concorrência obrigará as empresas a oferecer melhores veículos a preços mais baixos, e se mais pessoas adotarem elétricos, o ambiente também poderá beneficiar. Chegamos, por fim, à pergunta mais importante. Até onde poderá chegar esta tecnologia de bateria de estado sólido nos próximos anos? E o que poderá mudar para as pessoas comuns? Por volta de 2027 a 2028, estas baterias poderão surgir num número limitado de veículos caros, mas chegar aos veículos comuns em grande escala poderá demorar até 2030 ou mais. Nessa altura, o processo produtivo poderá melhorar, os custos poderão descer e as fábricas poderão estar preparadas para a produção em grande escala. O que significa que se espera que esta tecnologia chegue a mais veículos principalmente depois de 2030. E o que ganharão os clientes comuns com tudo isto? O maior benefício será uma autonomia muito maior, com o veículo a conseguir percorrer cerca de 1000 km com uma única carga. Além disso, o tempo de carregamento também poderá diminuir. Se a bateria puder ficar praticamente carregada em 10 a 15 minutos, o problema de parar repetidamente durante longos períodos também será reduzido. As baterias de estado sólido poderão ainda revelar-se melhores em termos de segurança, o que poderá deixar as pessoas menos preocupadas na hora de comprar um elétrico. O receio das viagens longas diminuirá, e usar um elétrico no dia a dia poderá tornar-se muito mais simples. Assim, a pergunta final é: será que as baterias de estado sólido podem realmente mudar a corrida dos veículos elétricos? Há definitivamente essa possibilidade. Se tudo correr conforme planeado, os grandes problemas relacionados com a autonomia e o carregamento dos elétricos poderão ser significativamente reduzidos, e mais pessoas poderão avançar para os veículos elétricos. Mas, por agora, é preciso alguma paciência. Poderemos ver o início desta mudança por volta de 2027 a 2028, enquanto a maior transformação é esperada apenas depois de 2030. Até lá, os elétricos com as baterias atuais continuarão a ser a escolha principal no mercado. Há, portanto, motivos claros para ter esperança, mas também é necessária alguma paciência. Subscreve o canal e ativa o sino de notificações para que informações úteis como esta cheguem primeiro até ti.